cargo do nosso irmão Taciro, que todos já conhecem, porque ele está aqui uma vez por mês, todos os sábados, né? E no começo do ano também, ele vem a primeira quinta-feira. Já acho que é a segunda ou terceira vez, né, que você vem. Então, ele dispensa comentários, mas ele é um trabalhador da doutrina, um divulgador. Ele é de São Carlos, trabalha lá no Obreiros do Bem, né, Taciro? E é também um pesquisador, um professor da Universidade de São Carlos, né? Então, agora é com você. Que Jesus te abençoe. Esse aqui está falando. Muito bem, nós vamos aproveitar essa quinta-feira, primeira do ano, para podermos nos preparar para o ano todo. Porque nós sempre achamos que o começo do ano nos abre portas para realizações. Mas logo nós entramos no ritmo do nosso dia a dia e esquecemos dos nossos propósitos maiores. A razão disso está em um ponto muito importante, que é o hábito que nós temos de não usar uma propriedade muito importante que todos nós, seres humanos, temos, que é a vontade. Vontade é uma coisa ainda muito mal compreendida por todos nós. Então, para a gente começar o ano com uma perspectiva nova, vamos começar estudando vontade, né? E eu aproveitei para isso um texto que é muito bem elaborado por Emmanuel, nesse livrinho que está mais velho do que eu, Pensamento e Vida, mas tem um novinho ali, eu vi na mesa, podem comprar, que é muito interessante. Esse livro foi escrito por Emmanuel com um propósito lindo. Ele faz parte de um curso que Emmanuel dava no mundo espiritual, preparando espíritos para a reencarnação. Olha que coisa fantástica. Esse livrinho, fininho, mas cheio de conteúdo. E eu disse dava porque o Emmanuel já está reencarnado, então está com outros propósitos agora, né? Está vivendo entre nós, certamente, que ele está não engajado naquele curso que ele oferecia no mundo espiritual para espíritos como nós e como ele mesmo, já que ele era o professor, também vai aproveitar todo esse curso agora na vida encarnada. E nesse livro há uma lição específica voltada para a vontade, que eu vou ler para vocês. E a gente então vai aproveitar essa lição dele para a gente fazer reflexões. É a segunda lição do livro, lição número 2, vontade. Ele começa dizendo o seguinte: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Então, a mente é uma espécie de empresa, um escritório, né? Com diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo. Então, já está fazendo uma diferença entre desejo e vontade, certo? É bom a gente entender. O departamento de desejo em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho.
o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade, o departamento da memória, arquivando as súmulas, os resumos da experiência, e outros departamentos ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos esses departamentos, porém, surge o gabinete da vontade. Olha só, acima do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória, está o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. É muito interessante a gente fixar esses conceitos. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, se a gente não faz esse trabalho de gerenciar esclarecidamente e vigilantemente o governo de todos os setores da nossa ação mental, a gente está com a vontade amolentada, amolecida, inoperante. O gabinete da vontade está de portas fechadas. Aí os outros departamentos vão funcionar do jeito que eles quiserem. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão. Depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Veja que coisa e que síntese interessante Emmanuel faz aqui. É uma síntese onde ele coloca o mecanismo e o processo da aquisição da razão e da vontade. A divina providência, de novo, concedeu-a à vontade por auréola, por culminância luminosa à razão, sob a razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. A gente gastou milhares e milhões de anos para adquirir vontade e razão. Então, nós não chegamos aqui, nesse momento, sem um trabalho contínuo, laborioso, árduo, ao longo do processo evolutivo, através de milhões e milhões de anos, em experiências diversas, acumulando recursos para que nós pudéssemos finalmente raciocinar e usar a vontade para definir e dirigir todas as ações mentais. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela, a vontade, é o leme de todos os tipos de forças incorporados ao nosso conhecimento. Aí, Emmanuel gosta de fazer comparações para facilitar o entendimento nosso. Ele diz: a eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é uma espécie de força eletromagnética que associa as duas coisas. Pensamento, eletricidade e magnetismo
conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Isto é, tudo isso vai acontecendo em nós, porque nós fazemos parte da criação divina, que tem um plano divino para cada um de nós. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle, que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, sem a vontade, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Vocês vejam que, numa lição pequena, simples, Emmanuel é capaz de colocar conceitos que a gente podia gastar o ano inteiro para poder compreender com profundidade. Todos nós utilizamos muito a palavra vontade no cotidiano de nossa vida. Às vezes a gente vai num lugar, alguém nos oferece um doce, não, obrigado, não estou com vontade. Porque a gente associa o querer com a vontade. Na verdade, a vontade é algo mais do que querer. A vontade é uma autodeterminação. É muito diferente de usar a capacidade de decisão em coisas corriqueiras. Porque essas quase sempre obedecem a hábitos e automatismos. Se eu não tenho o hábito de comer doce, não ligo para isso. Isso não faz muita importância no cotidiano da minha vida. Dizer não é muito fácil. Mas, ao contrário, se eu gosto, e dependo como hábito daquele sabor doce, eu posso comer em exagero. E a vontade pode dizer não, se quiser.
Então, vontade é algo mais do que desejo. Não é? É algo mais transcendente do que um simples ato de tomar uma decisão momentânea. E a gente não faz esse tipo de associação. Veja, por exemplo, uma pessoa que tem um vício ou um hábito qualquer que lhe incomoda, se ela quiser mudar esse hábito, ela vai sofrer muito. Vamos analisar, por exemplo, a obesidade, sem nenhum tipo de crítica, porque não é o nosso propósito. Mas a pessoa que se deixa ficar obesa, porque ela não nasce obesa. Ela se deixa ficar obesa. Aí, quando ela quer mudar isso, ela encontra uma grande dificuldade. A pessoa que fuma também. A pessoa que bebe também. A pessoa que usa droga também. A pessoa que fala mal da vida alheia, habitualmente também. Qualquer tipo de ação nossa, continuada, num processo rotineiro, sair dessa rotina é um grande esforço. Geralmente, as pessoas não conseguem de imediato se livrar disso. E aí, então, a gente cria artifícios para resolver o problema. Cirurgia bariátrica é um artifício, violento, agressivo. Uma internação de um indivíduo que tem o vício do álcool por um tempo longo para desintoxicar-se e se convencer de não usar mais, é um sofrimento. Qualquer mudança de rotina que a gente cristaliza nos nossos hábitos, fazer mudança naquilo, não é um ato de imediatismo. Então é aí que entra a vontade, diferente do querer. Que a pessoa pode falar, eu quero ser magro, mas eu não consigo. Eu quero largar de fumar, mas eu não consigo. Eu quero mudar meu hábito, mas eu não consigo. Onde está o ponto falho? O que significa eu não consigo? Ele quer? Quer. Por que não consegue? Porque não tem autodeterminação. Ele não manda nele. A vontade dele vai ao sabor do cotidiano. Veja que coisa incrível. Como a gente tem um gabinete chamado Gabinete da Vontade, centralizando a nossa estrutura mental e nós não a utilizamos. Esse gabinete está de portas fechadas na maioria das vezes, com as gavetas todas trancadas, sem uso. E isso vale para tudo. Por que a gente não tem autodeterminação? Porque a gente não se olha. A gente quer que os outros olhem para a gente. Não é assim? A gente veste uma roupa bonita, sai lá na casa da gente e fala assim, estou bem, estou bonito. Quer dizer, se a opinião de alguém fosse assim, olha, não está legal não, a gente fica decepcionado. Volta para lá, para o vestiário, né, o vestíbulo da gente, para procurar uma roupa que agrade aos outros. Por que a gente não faz para agradar a si próprio? Por que a gente precisa da opinião dos outros? Porque a gente não tem autodeterminação.
E isso se passa no cotidiano das coisas da vida da gente. Fulano, por que você não faz isso? Todo mundo faz assim, por que eu vou fazer diferente? A gente é Maria vai com as outras. A gente não quer que a sociedade nos note por nós mesmos, e sim pelo padrão criado pelas circunstâncias sociais. E a gente se compraz nisso porque é cômodo. A gente não precisa fazer qualquer esforço. É muito curioso isso. A gente vê isso no trânsito, na estrada. Se a gente está andando a uma certa velocidade, a gente resolve passar alguém, aquele alguém que estava indo calmo, fica irritado com isso e corre mais do que a gente para passar a gente de novo. Não é? Quer dizer, a gente determina a atitude dos outros. E os outros determinam a nossa atitude. Isso vale em todas as coisas. A gente não é capaz de realizar o nosso trabalho para a gente ficar feliz. A gente quer que os outros notem como a gente é um bom profissional. Eu tive uma experiência muito interessante com um pedreiro. Pedreiro, como todas as profissões, né, autônomas, o indivíduo faz a vida dele do jeito que ele quer. Mas depende da onde ele põe o valor que ele acha que a profissão dele vale. Eu tive um pedreiro que trabalhou para nós, em casa, numa reforma, que eu achei fantástico, eu admiro ele até hoje. É um homem do campo, né? Ele era plantador de batata, cebola, até desistir, porque aquilo era um trabalho insano, porque tinha ano que ele plantava, conseguia muita batata, o preço caía, ele tinha prejuízo. Então ele acabou vindo para a cidade, como muitas histórias que a gente encontra, e resolveu aprender uma profissão na cidade, e acabou aprendendo a profissão de pedreiro. Mas ele não é um pedreiro, ele é um pedreiro que faz tudo. Ele é encanador, ele é capaz de fazer carpintaria no telhado, é capaz de tudo. Ele é uma pessoa determinada. E aí, como eu tinha que fazer uma reforma, eu não tinha dinheiro para fazer a reforma do jeito que eu queria, eu comprei muita coisa de segunda qualidade. Eu me lembro que ele azulejou o banheiro nosso com material de segunda, azulejos de segunda. Mas ele era tão determinado para fazer o trabalho dele, para ele gostar do trabalho, porque ele não mudava o preço. O preço dele era aquele e acabou. Ele escolhia os azulejos corretos, bons, que não estavam empenados, para pôr no lugar que aparecia. E os que estavam tortos, debaixo da pia, nos lugares que não aparecia, porque ele queria que o trabalho dele, a hora que ele olhasse, ficasse bom. Se ele não ficasse do gosto dele, ele desmanchava e fazia de novo. É raro isso? É raro. Porque é uma pessoa que sabe o que quer. Isso é um exemplo de conduta, de utilizar da vontade para fazer as coisas para si mesmo, para ficar feliz porque fez algo que lhe agrada. Se a gente fosse profissional assim, todo mundo ficava feliz. Não é verdade? Mas a gente não é assim. Estou com preguiça, vou fazer de qualquer jeito. Eu estou querendo acabar isso logo, pegar o dinheiro e fazer outra coisa. Então a gente não se coloca com um propósito na vida, porque isso exige de nós autodeterminação. Ele fazia o trabalho para ele, não fazia para mim, porque já estava tratado, ele sabia o dinheiro que ia ganhar. Mas ele não queria sair de lá, e era uma coisa curiosa que ele tinha como profissão.
Quer dizer, depois de feito o trabalho, ele dá manutenção. Quer dizer, se algum azulejo soltasse, ele vinha na sua casa, consertava e punha funcionando de novo. É raro isso? É claro que é raro. Porque as pessoas não querem compromisso com a responsabilidade. E a vontade tem que ter compromisso com a responsabilidade. Quando a gente fala, esse ano eu vou me colocar metas, eu vou fazer exercício, vou andar, vou criar uma rotina diferente para mim, vou mudar muitas coisas na minha vida para melhorar a minha qualidade de vida. E a gente até começa, mas não dura muito tempo. A gente acaba voltando para o ramerrão do dia a dia que a gente está acostumado a fazer. Por quê? Porque isso exige autocontrole, autodeterminação, atenção para consigo próprio. E a vontade não é nada mais, nada menos do que utilizar do querer com força, com determinação, para valer. De tal maneira que quando a gente consegue aquilo que a gente se propôs, a gente se sente realizado. Não interessa se os outros viram ou não. É autossatisfação. Então, isso faz parte do jogo, do processo evolutivo. E nós, como espíritas, que sabemos que o espírito é imortal, portanto, nossa vida no corpo físico é transitória, não adianta ficar cuidando exageradamente do cabelo, porque ele vai cair. Não é? Então a gente cuida o necessário, porque a gente vai cuidar do que não vai cair. A determinação da gente tem que voltar-se para as conquistas definitivas da alma. E é nesse sentido que o gabinete da vontade vai ficar luzente, aceso, funcionando, utilizando dos recursos da inteligência, do desejo, da memória, da imaginação, para construir e atingir metas. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. Às vezes a gente lê um livro e fala assim, nossa, que exemplo maravilhoso. A gente lê um romance que tem lá um espírito como a Alcione, né? No caso da renúncia. Eu gostaria tanto de ser um espírito como ela, né? Foi capaz de superar dificuldades e dar um exemplo de dignidade. Olha, se gostaria, por que não faz? Não vai ser de repente. A Alcione não virou espírito lúcido de repente. Ela virou um espírito lúcido por autodeterminação no processo evolutivo. O Albert Einstein falava isso, olha, todo mundo acha que eu sou um gênio, mas em todos os trabalhos que eu tenho realizado, há 99% de transpiração e 1% de inspiração. Transpiração é trabalho, é esforço, é perseguir o objetivo com determinação. E olha que ele foi provado, né, de diversas maneiras, porque ele não conseguiu emprego em universidade. Ele trabalhava num departamento de patentes. Era um funcionário público na Alemanha. Trabalhava analisando pedidos de patentes. Mas todo o tempo de folga que ele tinha, ele calculava as coisas que ele achava que era interessante para ele. Até enunciar, né, uma teoria maravilhosa que depois foi comprovada experimentalmente, que é a teoria da relatividade geral. Que até hoje muita gente não compreende. Né? A grande maioria da população da Terra não compreende. Porque é uma teoria sofisticada.
ele teve que fazer hipóteses, calcular coisas, verificar resultados. Depois a ciência, experimentalmente observando, mostrou que ele tinha razão, que tudo aquilo que ele tinha falado acontecia. O tempo depende da velocidade. Né? Incrível isso, né? Tem o tal do paradoxo dos gêmeos, não sei se vocês já viram falar, né? Se você tem 2 irmãos gêmeos, um sair num foguete com alta velocidade, e quando ele voltar, ele está novo e o irmão dele está velho. Porque quando a gente está em velocidade muito alta, claro que isso não é compatível com a estrutura do nosso corpo, mas é uma experiência hipotética, que a gente verifica nas partículas elementares, o tempo passa mais devagar para quem está mais depressa. Mas muito mais depressa, não vale na medida nossa. Tá certo? Aqui, se você achar que o tempo vai passar mais devagar para você, quando você estiver na estrada correndo, você vai capotar o carro e matar os outros. Não é assim que funciona. Mas a gente vê em partículas, tem partículas, interessantíssimo isso. Por exemplo, o nêutron, que é um dos componentes do núcleo do átomo, quando ele está fora do núcleo do átomo, ele é instável. E tem uma vida média da ordem de 15 minutos. Quer dizer, se você tiver uma quantidade muito grande, tá certo? De nêutrons viajando isoladamente, em 15 minutos, metade deles decai num próton e num elétron. Mais 15 minutos, aqueles nêutrons que sobraram vão decair, a metade deles a mesma taxa sempre. Mas, se o nêutron estiver muito veloz, esse tempo é diferente, não é 15 minutos. Isso é medido em laboratórios de partículas elementares, de física, tá certo? Mostrando que o tempo realmente depende da velocidade. A vida média depende da velocidade dessas partículas que viajam com velocidade próximos da luz. É uma teoria bonita. Ele fez no papel, foi verificado muito depois. Não é? Quando ele enunciou a teoria da relatividade geral, uma das coisas que ele pôs foi que o espaço era curvo, principalmente próximo das grandes massas de uma estrela, de galáxias. Como é que a gente pode provar isso? Se o espaço é curvo, a luz não viaja senão na geodésica do espaço. E aí, num eclipse total do Sol pela Lua, a gente viu as estrelas que estavam atrás do Sol, porque o raio das estrelas defletem quando passa rasante ao Sol, porque o espaço em volta do Sol é curvo, como se a luz sofresse a ação da gravidade solar, mas não é porque o espaço é curvo. Foi demonstrado muito depois. Essas experiências, né, mostram que a determinação de um homem que tinha uma atividade não compatível com a capacidade dele, mesmo assim, por autodeterminação, porque ele queria trabalhar naquilo, ele foi capaz de mudar a concepção do universo que nós temos. Então, a vontade é algo que a gente precisa aprender a fazer funcionar em nós. A gente tem que se perguntar por que está fazendo o que está fazendo. Quando Jesus disse, vigiai e orai, foi nessa ordem que ele disse, mais de uma vez, ele disse, use a sua vontade em atenção a você mesmo. Porque vigiar é estar atento consigo próprio sempre.
para a gente estar atento consigo próprio, sempre precisa exercer vontade, autodeterminação. Porque a gente esquece e vai no roldão. A gente não presta atenção na gente. Se alguém, por exemplo, nos aborrece em algum momento, se a gente está distraído, a gente reage como qualquer cidadão emocional. Não usa vontade para controlar o raciocínio e disciplinar o sentimento. É a vontade que faz isso. A vontade significa estar atento, todo o tempo atento com você mesmo. Por que eu vou usar essa roupa hoje? Porque eu quero, ela me agrada. E se alguém achar feio, dane-se, o problema é dele. Eu não mando no olho dos outros, nem no gosto de ninguém. Também não quero que ninguém mande no meu. Mas a gente tem que ter essa convicção. A gente tem que querer fazer as coisas. Há muitas pessoas de São Carlos que vêm aqui no Consolador porque tem vergonha de ir no Centro Espírita de São Carlos. Porque o que os outros vão falar dele, ele indo no Centro Espírita? Não é? É assim mesmo. Vocês já pensaram por que vocês usam jeans? Virou uniforme jeans, né? Ninguém critica se é feio, bonito, mais ou menos. Para que foi feito? Aquilo é a roupa da roça dos Estados Unidos. A gente não se critica porque que tem um celular. E qual celular? Por que a gente tem que trocar de celular cada ano? A indústria de celular está feliz, né? Porque ela ganha dinheiro da fantasia humana. E a gente é assim com tudo. Está na moda tal coisa, a gente vai lá e faz. Mesmo que seja uma coisa esdrúxula. Está na moda, por exemplo, mulher deixar o cabelo de um lado e cortar do outro. Aí as pessoas sabem, metade do cabelo está comprida, a outra metade está curta. Qual é o problema? Está na moda. Será que a pessoa parou e pensou se gosta realmente daquilo? Ou está fazendo porque os outros estão fazendo também? Onde é que a nossa vontade, gerenciada com os recursos da mente, né, em exercício com todos os departamentos, estão agindo, está agindo em nosso favor? A inteligência, a imaginação, a memória, os desejos. Quando a gente tem um desejo, esse desejo não precisa ser satisfeito. Ele tem que passar pelo crivo dos outros departamentos e a vontade decide, não vale a pena. Ou vale a pena. Aí se faz. Esse esforço de atenção conosco mesmo exige um treinamento. A gente não consegue isso de repente, porque nós estamos acostumados a ir na onda. É mais cômodo, mais fácil. A gente não choca ninguém e as pessoas ou não nos notam ou acham que a gente está igual a eles mesmos. Porque é assim que a gente precisa da aprovação dos outros. Nós ouvimos aqui na lição lida pelo nosso irmão, né, na conduta espírita, que cada espírito responde por si mesmo. Então não adianta eu ficar de braço dado com o Divaldo, onde eu for eu vou com ele, achando que quando ele desencarnar eu vou de tabela entrar para onde ele for, lá para o, né, super nosso lar, de braço dado com ele. O braço vai cair fora. Não é assim que funciona. A gente não é bom porque está no meio dos bons. A gente é bom porque a gente se faz. Usando a vontade, com firmeza e determinação, se faz bom. Isso é duro.
Nesse sentido, a doutrina espírita é chocante, que ela não te oferece senão esclarecimentos, mas não te promete coisa nenhuma. Não pense em vocês. E pelo fato de estar frequentando um centro espírita, tomando passe toda semana, que a gente, quando morrer, a gente está feliz e vai ser bem recebido no mundo espiritual. Leiam o livro Voltei. Irmão Jacó é o espírito que escreveu, que não é ninguém mais nem menos do que Frederico Figner, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, doutrinador de espíritos em reunião mediúnica, e chegou do lado de lá pobre, porque não construiu para ele valores. Ele fazia e todo mundo fazia. É sério, esse negócio é complicado. Jesus disse isso há 2000 anos atrás. A cada um é dado segundo as suas obras, segundo o próprio valor, porque ele diz: conhece a árvore pelo fruto. E a gente é conhecido pelas nossas ações. E as nossas ações são muito mais do que fazer com as mãos. A ação do ser humano é o que ele pensa, o que ele sente e o que ele faz. Então, às vezes, o sujeito nos dá uma fechada no trânsito. A gente não faz nada com ele, mas xinga ele mentalmente. Então, já xingou. É isso que a gente é. Xingador de pessoas que nos aborrecem. E está determinado, porque a gente marca isso na gente mesmo. A gente é o que a gente irradia da gente. E a gente irradia da gente o que a gente pensa e o que a gente sente. E a gente materializa isso no que a gente faz. E aí a vontade, para mudar essas coisas, a vontade tem que ser determinante. A gente tem que fazer um programa de mudança e devagarzinho mudando. E não pense que vai mudar de repente, porque tudo é suor. 99% de transpiração. É de transpiração mesmo. 1% é esclarecimento que a doutrina espírita nos dá, o evangelho nos dá, as lições que a gente ouve, as coisas que a gente aprende, né? Mas a ação é nossa. É de cada um de nós. Se a gente não pensar nisso com calma, se a gente não imaginar, usar o departamento da imaginação, na gente mesmo, analisando e olhando para a gente mesmo, a gente faz o que todo mundo faz. E o mundo não muda se todo mundo continuar fazendo o que está fazendo. Não é? O mundo só muda quando a gente muda a gente. Quer consertar o mundo? Conserte o homem. Porque o mundo é uma maravilha. A natureza funciona legal, sem problema. Tudo na natureza funciona bem, porque tudo que obedece às leis divinas funciona bem. Só o ser humano que tem vontade é que pode contrariar as leis divinas. E sofre, como consequência disso, até entender que as leis divinas foram feitas para a nossa felicidade, não para o nosso sofrimento. Quando a gente percebe isso, a gente faz a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é estar em harmonia com as leis espirituais que nos governam. Em harmonia com as leis da natureza. Simples assim. Não é nada complicado. Mas é difícil de fazer porque exige da gente o uso dessa propriedade especial do espírito humano, que é a vontade. Gabinete da vontade. Está em destaque nas atividades mentais. Um escritório que tem vários departamentos, mas a vontade é que controla todos eles e utiliza deles em favor das ações mentais que nos caracterizam. Cada um de nós é caracterizado pelas próprias ações
mentais que devagarinho vão se materializando nas nossas ações. Então, essa é uma lição muito boa, que vale a pena a gente ler de novo, meditar nela, pensar nela e ver como é que eu posso aplicar isso na minha vida. O que eu posso fazer comigo mesmo para aproveitar dessa propriedade especial que é o querer determinante. A tal da autoestima, né? A gente chama isso de muitos nomes, muitos apelidos, que a gente vai pondo nas coisas, mas é a mesma coisa. Ah, fulano tem autoestima. O que é um indivíduo que tem autoestima? Um indivíduo que aprendeu a gostar dele mesmo e fazer as coisas por ele mesmo. Se a nossa autoestima depende da opinião alheia, ela oscila. Quando a opinião é boa, sobe. Quando é ruim, desce. Quando é boa, sobe de novo. Quando é ruim, torna a descer. E a gente fica sofrendo esse vai e vem aí que não acaba nunca. Mas quando a gente olha para a gente mesmo, né, e coloca na vida da gente uma meta de crescimento real, aí a gente vai bem. E tem duas maneiras boas da gente fazer isso, né, duas referências muito boas para a gente fazer isso. A primeira referência é o modelo ideal. Se a gente quer ser melhor, precisa ter um modelo ideal. O modelo ideal, Deus bondosamente nos permitiu conhecer com a vinda de Jesus. Jesus é o nosso guia e modelo. A gente deve se esforçar para ser como Ele é, porque Ele é o Espírito que já conquistou a perfeição. Então Ele vem e mostra para a gente como é que é ser um Espírito superior. Ah, mas a gente diz, mas Jesus está muito longe de nós. Claro que está, Ele é meta. Ele é o modelo, está lá na frente. O modelo tem que ser muito melhor, senão não serve. Né? Um modelo mais ou menos não serve. Fica meio caratonha. Né? Tem que ser um modelo bom, fantástico. E Jesus é esse Espírito fantástico. Agora, como é que eu sei que eu estou indo na direção dele ou não? A próxima referência sou eu mesmo ontem. Porque eu tenho que me comparar comigo mesmo. Eu não posso me comparar com outra pessoa, porque eu não sei avaliar sequer a minha posição. Imagine avaliar a posição do outro que eu não estou dentro dele. Eu não sei como ele sente, como ele pensa, o que ele está fazendo. Então não serve. A Leia não serve de modelo, o Otacílio não serve de modelo, Chico Xavier não serve de modelo, porque o modelo bom é Jesus. Agora, eu sei que estou caminhando na direção dele se hoje eu estou melhor do que eu era ontem. Se eu não sou melhor hoje do que eu era ontem, eu estou parado. Não estou progredindo. Então tem que acionar a vontade na direção da conquista. E isso todos nós podemos fazer. Para isso a gente precisa prestar atenção na gente. Vigiai. Tome tento com o que você pensa, com o que você sente, com o que você faz. Analise isso dentro do modelo. Se estiver fora do modelo, corrija. Se estiver dentro do modelo, reforce. E vá em frente. Tem que ser assim. Mas a ação da vontade é determinante. Por isso, quando a gente fala assim, eu quero, pensa bastante para quando dizer eu quero, eu consigo. Mesmo que leve tempo. Não importa, o tempo eu não sei determinar. Quanto tempo a gente gasta, por exemplo, para perder o hábito de falar palavrão? Isso é uma medida boboca, mas nos dá uma medida. Eu tenho hábito de falar palavrão? Tenho. Então, eu não quero mais falar palavrão. Coloque isso como meta. Quanto tempo vocês acham que vão conseguir deixar o hábito de falar palavrão? 3 anos? 4 anos? 3 anos é pouco, eu já fiz essa experiência comigo. Eu sei que é pouco. Então a gente tem que medir isso e lembrar que a conquista definitiva é aquela que a gente, quando percebe, aquilo já não existe mais dentro da gente.
em circunstância alguma sai palavrão. Então, venci. Isso vale para impulsos sexuais, para impulsos de pegar as coisas dos outros, para impulso de levar vantagem sobre os outros, e assim por diante, para todas as coisas da nossa vida. Então, começamos o ano pensando o que é vontade em nós. Que cada um de vocês possa meditar nisso, pensar com isso. Se quiserem, o livrinho está ali, compra ele, lê de novo, né? Fixa, pensa, medita, explica a lição para você mesmo, até entender com profundidade e ponha para funcionar. Jesus nos abençoe e nos dê bastante força para a gente ser vitorioso. Muito obrigado pela paciência de vocês. Otacílio, muito obrigado por todos esses ensinamentos que você nos trouxe. Temos a certeza que vamos sair daqui assim, iluminado com tudo isso. Que Jesus te abençoe, te dê muita saúde, muita paz, muita força, e que esse ano seja de muita luz para você, viu? E toda a sua família também. Agora nós vamos assim passar para a segunda parte, a parte dos passes. Então nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre querido, por estarmos aqui hoje, pelo aprendizado, por tudo aquilo que ouvimos e que possamos pôr em prática, se Deus quiser e Ele assim quer. E assim nós vamos agradecer, pedindo ao Pai Todo-Poderoso o auxílio, a proteção a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que se encontram num hospital, num asilo, nos orfanatos, aqueles que se encontram no caminho da droga e do vício. Vamos pedir também pelos nossos presidentes, governador, prefeito, que possam governar com muito amor no coração, pensando sempre no próximo, antes dele. E assim, vamos agradecer a essa casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, e que nós nem merecemos tanto. Isso que precisamos saber. E nesse momento, pedindo ao Pai a proteção, o amparo, o auxílio a todos nós, aos nossos familiares, que tenhamos muita saúde nesse ano que se inicia, que todos possam continuar firme na doutrina de Jesus, o nosso mestre querido, e o Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. E assim, nós queremos agradecer, fazendo aquela prece que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos, mas ainda serve de elo, de caminho para toda criatura chegar até o Criador. E assim dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, que assim seja. E que todos tenham uma boa noite. E agora nós vamos ouvir a música do nosso irmão Nelson.